fala da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. E diante de Cristo, Restrita para o passado. conhece, possa espera. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia? The day after the deadly storm and the morning light will be. No nosso último programa, nós conhecemos os 2 exércitos que irão se enfrentar no Armagedon. Vimos as características de cada um e quem está no comando. E chegamos à conclusão que não haverá como ficar neutro nessa batalha. Teremos que tomar uma decisão e definir em qual exército iremos participar. No estudo de hoje, nós vamos analisar mais profundamente todos os aspectos da profecia do Armagedon. Nós vamos desvendar os seus mistérios, os seus símbolos e fazer uma ligação com o contexto histórico. Para tanto, nós vamos começar a estudar alguns aspectos importantes da profecia e dar um passo a passo dessa sequência profética. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Com os estudos que nós fizemos até agora, nós já estamos prontos para desvendarmos o significado da profecia do Armagedon. Mas com a ajuda da história, ficará ainda mais fácil compreendermos as últimas mensagens de Deus para o nosso tempo. O rio Eufrates também recebe um simbolismo todo especial quando se refere ao povo de Deus. Ao norte do Eufrates viviam os inimigos de Israel, que muitas vezes invadiu a Palestina. Os profetas descreviam esses inimigos que viviam além do Eufrates como se fosse um transbordamento do rio, uma enchente que atingia a todas as pessoas. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. E subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Isaías capítulo 8 nos ensina que, teologicamente, o Eufrates simboliza um inimigo hostil que faz guerra com Israel. O rio, então, era um símbolo dos inimigos de Israel. Esse é o seu significado teológico. O rio Eufrates representa os inimigos do povo de Deus. Guarde bem essa interpretação, porque nós vamos descobrir o seu significado agora dentro do capítulo 16 de Apocalipse. Isaías nos fala que esse inimigo não está parado, ele está agindo, ele está tentando destruir o povo de Deus. Segundo o princípio de interpretação bíblica, precisamos primeiramente estabelecer o relacionamento entre o rio Eufrates de Apocalipse 16 com o Eufrates do Velho Testamento. E nós encontramos nas 2 passagens a mesma circunstância de secamento do rio para possibilitar a passagem dos reis que vêm do Oriente. A primeira pergunta que vem à nossa mente quando lemos esses versículos é: o secamento do rio Eufrates será literal? Para entendermos esse tema, precisamos da ajuda da história. Os reis da Média e da Pérsia planejavam vir do Oriente e conquistar Babilônia, causando a sua queda. Na noite de 12 de outubro de 538 a.C., Babilônia cai. Nabucodonosor já estava morto e Beltesazar, seu filho, reinava. E quando ele fez uma festa e desafiava a Deus, lá fora existiam os inimigos que estavam tentando entrar na cidade. Ciro, o grande comandante, desviou o curso do rio e fez com que a grande Babilônia fosse derrotada. No dia que Babilônia caiu, todos os babilônicos sabiam da existência do exército medo-persa lá fora, pronto para entrar. Mas eles estavam tranquilos e confiantes, porque a segurança que a cidade proporcionava davam a eles o crédito de que Ciro e o seu exército jamais conseguiriam entrar. Os muros eram muito largos. Entre uma parede e outra do muro era possível andar carruagens, cavalos, pessoas, tranquilamente. Tal era o tamanho do muro. Era um muro que não poderia ser derrubado. O rio Eufrates cortava a cidade de um lado ao outro.
o que providenciava para eles o suprimento das necessidades básicas. O rio também tinha proteções que, segundo eles, as pessoas não conseguiriam transpô-las de uma forma tão fácil. Mas Ciro, com Deus à frente, imbuído da profecia que diz que ele tomaria aquela cidade, desviou o curso do rio Eufrates. O nível das águas baixaram. O exército conseguiu entrar e surpreendeu os babilônicos, que acharam que jamais Babilônia seria invadida. Entraram, abriram os portões. Os demais soldados de Ciro entraram e foi uma noite de horror, como a profecia bíblica profetizou que seria. Babilônia, naquele dia, tinha o seu fim. Uma cidade rica, poderosa, um imperador que chegou a construir uma estátua de 36 metros de altura, de ouro, para que as pessoas adorassem, reverenciassem que ele era tão poderoso, agora chegava ao seu fim. Aquele império que dominava o mundo, que comandava o mundo, foi pego de surpresa numa noite onde Belsazar tranquilamente fazia uma festa, tranquilamente comemorava, achando que jamais Babilônia teria fim. Mas ele não contava com a profecia bíblica. Ele não contava com um Deus que tinha planos maiores que o dele. E naquela noite, Babilônia deixou de existir. As Escrituras nos indicam que na sexta praga, Babilônia espiritual cairá da mesma forma que a Babilônia literal caiu. No livro de Jeremias, capítulo 50 a 51, nós temos o relato da queda da Babilônia real, através da mão de Ciro, que representa aí o Cristo, que viria e destruiria agora a Babilônia espiritual. Mas para compreendermos essa parte da profecia, temos que desvendar mais um simbolismo bíblico. É comum em profecia associarmos águas para representar pessoas, povos ou nações. Várias passagens bíblicas nos dão essa interpretação. Para confirmarmos isto, vamos até o livro de Apocalipse. No capítulo 17, nos é apresentado a figura de uma mulher impura que estava sentada sobre a besta e também sobre muitas águas. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No versículo 15, temos a chave para o que quer dizer a palavra águas nesta profecia. Vejamos. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Notemos que a própria Bíblia se explica e que o próprio Deus dá a interpretação dos seus símbolos. É por isso que é importante nós examinarmos as Escrituras. Por isso que Jesus fala que nós, examinando, vamos encontrar a verdade e vamos ter a vida eterna. Ciro, no passado, foi o grande líder na destruição do Império Babilônico. Jesus, no futuro, será o grande responsável pela destruição do Império Babilônico, não político, não humano, mas o espiritual. Ciro e Jesus aqui se correlacionam. A missão dos dois é muito similar, é muito semelhante. Ambos lutaram contra a Babilônia, ambos enfrentaram o Império Babilônico e ambos saíram vencedores dessa luta. Agora temos que responder uma grande pergunta. O que é então o secamento do rio Eufrates? Vamos começar a desvendar como será esse evento. Para tanto, vamos fazer uma conexão com o relato da saída de Israel do Egito. Vale a pena lembrar que o faraó não queria libertar os israelitas e desafiava a Deus. Devido a esse ato, o Egito foi assolado por 10 pragas. Na 9ª praga, Deus deixou o Egito em trevas por 3 dias. Eram tão espessas que ninguém saiu da sua cama. Mas os filhos de Israel tinham luz nas suas casas, e isso tinha um significado especial. Na 5ª praga, descrita agora em Apocalipse, nós temos um acontecimento interessante. Vejamos. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas.
e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Todo o reino de Babilônia está envolto em trevas, semelhante ao que aconteceu lá no Egito, quando os filhos de Deus estavam prestes a ser libertados. E agora a grande pergunta: o que acontece com o exército de Satanás quando eles passam por essa última grande provação? Os que seguiam os governantes da terra e seus líderes religiosos, comandados por Satanás, percebem que estão no exército errado e que foram usados e enganados. Com horror, se vêm atacando o povo de Deus. Porém, vamos lembrar que o Espírito Santo não mais está agindo em seus corações e, portanto, não há mais arrependimento pelo erro, mas um sentimento de ódio por seus líderes. Isso está bem claro no final do versículo 11 do Apocalipse 16. Blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O amor torna-se em ódio. Esse é o secamento do rio Eufrates. Eles vão queimar a grande meretriz. A grande guerra armada será entre os próprios agressores. Você se lembra de Josafá? Lembra-se de que naquela batalha, Deus é quem entrou em ação e que os agressores também foram desbaratados por seus próprios atos? Assim como no exemplo do passado, o exército de Satanás guerreará entre si. Este é o derramamento de sangue que ocorrerá no Armagedon. Por fim, a interpretação profética é a seguinte: Babilônia representa uma confederação, uma reunião de igrejas que estarão sob o domínio de um ser e que estará se preparando para atacar o povo de Deus. As muitas águas que nós vimos nessa profecia representam os povos, as nações, aqueles que estarão seguindo Babilônia. E dentro desses aspectos, nós já vimos que existirão 3 espíritos imundos que estarão dando ordem ou se preparando para essa guerra. Descobrimos, inclusive, que esses espíritos imundos estarão manipulando as leis civis. E quando essas leis tiverem sido manipuladas, certamente você vai se lembrar do que aconteceu no livro de Esther, quando Satanás fez com que, através de leis, o seu povo, o povo de Esther, fosse colocado em prova e estava prestes a ser destruído. Mas Deus interveio. E, semelhantemente ao que aconteceu com Esther, a libertação virá. O rio Eufrates agora não é o literal, mas um rio simbólico, como vimos. E o seu secamento acontece quando o apoio humano à Babilônia e seus líderes é retirado e há uma revolta nos exércitos inimigos. Este é o verdadeiro significado do secamento do rio Eufrates, descrito na profecia do Armagedon. Mas agora fica uma pergunta essencial para respondermos: por que as nações odeiam tanto os filhos de Deus? Pouco antes da queda das 7 últimas pragas, que marca o fim do tempo da decisão, os filhos de Deus estarão pregando principalmente as 3 mensagens angélicas de advertência ao mundo e que estão contidas no Apocalipse 14 e que visam restaurar a adoração a Deus e advertir contra os enganos desta Babilônia espiritual, que é uma confederação de igrejas, uma confusão de teologias que prega os enganos e tradições. No livro de Joel 2, 28, nós vemos que o remanescente tem uma missão importantíssima: alertar o mundo quanto aos enganos de Satanás. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. Para essa tarefa, Deus manda o Espírito Santo em sua plenitude, e eles começam a testemunhar e a desmascarar a mensagem dos 3 espíritos imundos, advertido inclusive do perigo que cairá sobre aqueles que aceitarem a marca imposta pela segunda besta. Agora encontramos uma dura advertência
que Deus dá à humanidade, sobre o perigo e as consequências que cairão sobre aqueles que aceitarem a marca da besta. Para nós não incorrermos no erro de aceitarmos esse sinal, nós temos que ter certeza e conhecermos perfeitamente qual é esse sinal e o que está por trás dele. Nós já estudamos que o grande conflito entre o bem e o mal se iniciou no céu e que o motivo é a adoração da congregação. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A grande razão do grande conflito entre o bem e o mal é realmente quem manda, quem governa a história. Deus, legitimamente, deveria ser o grande governador. Ele é o Criador. Agora, surge alguém na história que diz o seguinte: não, eu quero ser adorado, eu quero liderar, eu quero comandar. E desafia Deus. E, infelizmente, conquista o espaço no coração do ser humano. E quando a gente observa esse texto, nós concluímos algumas coisas. É que ele quer ser como Deus, semelhante a Deus, e quer ser até maior do que Deus. E como ele não tem vida própria, ele não pode ser criador, ele é uma criatura, então, no seu intento de desmoralizar a Deus, no seu desejo de desviar os olhos das pessoas do seu Criador e conquistar esses olhos para si mesmo, ele trabalha sempre no método de contrafações, ou seja, Deus realiza algo, ele institui algo muito precioso e ele vem então e institui algo paralelo que representa o inverso, o contrário, para poder desfazer das obras do Senhor. E nós temos vários exemplos, né? Deus instituiu ali no Éden um casamento. E hoje, o que ele propõe? Uma vida livre, casar para quê? Compromisso para quê? Não é? E é o sexo livre, irresponsável, inconsequente. E o resultado a gente vê por aí, né? Tantas famílias desfaceladas, tantas pessoas em sofrimento, tantos filhos sem pai, sem mãe depois no final, né? A gente vê a figura do Cordeiro de Deus e Satanás a figura do dragão. A gente vê Deus apresentando uma promessa de ressurreição, promessa linda, e Satanás diz assim: ressurreição nada, reencarnação, e você vai se reencarnando, aperfeiçoando, etc. Deus tem a sua cidade, Jerusalém, e Satanás tem a dele, Babilônia, morada de demônios, confusão, não é? Deus tem o seu monte de adoração, Monte Sião, né? Ajuntamento solene do Senhor. Satanás tem o dele também, né? Megido, o monte da maldição. E assim, a gente vai encontrando, passeando pela Bíblia, a gente vai encontrando as contrafações, os dons espirituais. Para cada dom espiritual existe uma contrafação também, não é verdade? E Deus tem um selo que lhe é muito precioso em seu coração, que tem a ver com uma instituição eterna, porque todas as suas instituições são eternas, né? E Satanás tem a sua marca, o seu selo. Apocalipse 13 apresenta como a marca da besta, não é? E por falar neste selo de Deus, que é apresentado em Ezequiel 20:20, que apresenta o sábado como selo de Deus, a gente podia ir aqui em Êxodo, exatamente nos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, para a gente observar aqui alguns detalhes importantes. Deus instituiu o sábado e ele disse assim: olha, lembra-te. Parece que Deus já sabia, né? Quer dizer, parece não, Deus já sabia que o homem iria se esquecer, que algo na história, algo na profecia iria desviar deste caminho. É algo muito importante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, de 8 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento, ele traz aqui todo o sonho de Deus, todo o princípio para essa adoração. Um dia especial, o Shabá, né, no original hebraico, a cessação, o descanso, o dia do encontro especial, um dia que se distingue dos outros, né, dias da semana. Se analisarmos a história, veremos que por meio de leis e pela força, a adoração a Deus no dia do sábado foi substituída por um outro dia. Mudança esta que já havia até mesmo sido profetizada pelo profeta Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. No ano 321, o imperador Constantino se autodenominou o chefe maior da igreja cristã e, para poder governar com mais liberdade, decretou a mudança do dia de culto do sábado para o domingo. De um momento para o outro, os cristãos deveriam abandonar a observância do sábado e passar a adorar o dia em que, conforme a história relata, foi dedicado ao Deus Sol. Interessante que lá no ano 325 teve um concílio da igreja, lá no concílio de Nicéia, e nesse concílio ficou definitivamente acordado ali que o domingo seria o dia de guarda, não é? E no ano 364, a igreja disse, olha, o sábado, se for observado, você está em heresia, então mude. E a partir do ano 538, né, no concílio de Orleans e por todos os outros, sempre é reafirmado a questão ali do dia de domingo, né, o primeiro dia de semana, como dia de guarda. Então nós temos, de um lado, o selo de Deus e do outro lado, a marca da besta. Quando estudamos os métodos de Satanás para o seu ataque final, nós descobrimos que ele irá manipular os líderes mundiais. Para nós sabermos como ele fará isso, nós temos que estudar o Apocalipse capítulo 13. Nesse capítulo encontramos a descrição de 2 bestas, ou poderes. A primeira já estudamos, tem características religiosas, pois de acordo com o versículo, ela proferirá blasfêmia contra o Altíssimo. Agora, presenciamos o surgimento de uma segunda besta, só que esta tem características políticas que precisamos atentar. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A segunda besta irá impor, através da força e da opressão, uma marca. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, agora, se a gente olhar para o Apocalipse 13, a gente vai ver um outro comportamento que é típico de Satanás, não é? No versículo, por exemplo, 16, aqui fala de uma marca, que fala de que essa marca vai na mão direita, não é? Que essa marca também vai sobre a fronte. Ela já tem um tom mais agressivo, porque Satanás ele não respeita o seu livre-arbítrio. Isso é presente de Deus. Se é presente de Deus, ele quer desqualificar isso. Então ele invade, ele amarra, ele coloca cadeias, ele te aprisiona, ele cria circunstâncias para te obrigar, para te forçar. E essa é a maneira típica como ele atua, e ele vai atuar assim até o final. Então esta é a grande diferença entre o selo de Deus respeitoso, respeitando
o nosso livre-arbítrio e a marca que desrespeita, que oprime, que subjuga e que obriga as pessoas a fazerem o que ele quer. E com essa falsa e perigosa doutrina, Satanás está se infiltrando nas religiões de todo o mundo. E todo esse esforço tem uma meta especial. Ele quer unir todas as religiões numa grande confederação. As nações do Oriente também serão afetadas pelas doutrinas de Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Para identificarmos quem são os reis da terra, basta nós analisarmos o versículo 14 do Apocalipse 16. Ali nós vemos que todas as nações vão se reunir, todos os líderes estarão participando dessa grande batalha do Armagedon. E que Satanás, através dessas três entidades, estão reunindo para uma grande batalha contra os filhos de Deus. Os ímpios ensandecidos vão ao encalço dos filhos de Deus, mas na quinta praga descobrem que estão enganados. Porém, não há arrependimento entre eles. E semelhante ao que ocorreu no tempo de Josafá, se atacam uns aos outros e começam primeiramente pelos seus líderes. Esse ato representa o secamento do Eufrates. Continuando a ler a profecia do Armagedon, nós vimos que são citados dois tipos de reis. Os reis da terra, nós já descobrimos quem são. E agora a grande pergunta, quem são os reis do Oriente? No Apocalipse 19, verso 16, nós lemos: no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei Supremo de todos os príncipes do céu. Cristo é chamado de o Arcanjo. Ele é o líder dos anjos. Vamos comparar o capítulo 17 e 14 de Apocalipse, onde o mesmo nome é dado a Jesus. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, os eleitos e fiéis. No momento mais terrível da humanidade, quando Satanás tentará destruir os filhos de Deus, Cristo retorna. Em Apocalipse 19, no verso 14, nós temos uma descrição desse grande momento. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. Este exército que segue o rei é um dos partidos dessa guerra. E assim nós presenciaremos o desfecho final da guerra do Armagedon. Esses que se assentam em cavalos são os anjos e todos aqueles que já estão salvos e estão nos céus. Apocalipse 4, versículo 4 nos diz que eles possuem coroas, portanto, são príncipes celestiais. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Portanto, os reis do Oriente são os anjos que estão nos céus e todos os salvos. E o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E eles são os nossos libertadores. Enoque estará nessa comitiva. Moisés, Elias e todos aqueles que estarão vindo do céu para resgatar a humanidade e livrar de uma vez por todas das garras do inimigo. Portanto, o termo bíblico Armagedon não simboliza o último dia, como afirmam alguns, mas para os fiéis significa a salvação e a destruição daqueles que, induzidos pelo grande inimigo, se reuniram para uma luta insensata contra Deus e seu governo. O Armagedon define o fim do grande conflito do pecado nesta terra. É uma mensagem de conforto, pois mostra o triunfo glorioso de Cristo e de seu povo. O Armagedon, para aqueles que creem em Deus e aprenderam através da profecia o passo a passo dos últimos dias desta terra, significa esperança, salvação em Cristo Jesus. Os nossos libertadores vêm do Oriente, não do Oriente Médio, aqui na terra, mas do Oriente Celestial. E esta é a grande mensagem do Armagedon, a última profecia. Vou falar da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. Diante de Cristo,
para o passado. Conhece, espere. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia? The day after the deadly storm and the morning